Alô, bom dia. Está no ar o primeiro debate político do Grupo RBS nas eleições deste ano, que vai eleger o presidente da República, deputados estaduais, federais e governador. O debate hoje é entre os candidatos a governador. A nossa intenção aqui é apresentar os candidatos e tornar conhecidas as propostas e as razões que levam cada um deles a querer ser governador do estado de Santa Catarina. Participam do programa os candidatos que pertencem a partidos que têm representação política na Câmara dos Deputados. Dos 8 candidatos a governador em Santa Catarina, apenas 2 não têm representação na Câmara. São eles Gilmar Salgado, do PSTU, e Marlene Socas, do PCB. Os 2 foram convidados a dar entrevista na tarde de hoje pela CBN Diário e TV Com no programa Notícia na Tarde. Dos 6 candidatos que têm representatividade na Câmara dos Deputados, apenas o governador Raimundo Colombo não está presente. Em nota, a assessoria do governo explicou que Raimundo Colombo está em compromissos de governo nesta manhã. O nosso debate vai funcionar da seguinte forma. Serão 5 blocos. No primeiro bloco, vamos ter a apresentação dos candidatos. Cada um vai ter 3 minutos para se apresentar ao eleitor catarinense. No segundo bloco, teremos a participação dos nossos colegas jornalistas do Grupo RBS. São eles o comentarista político Moacir Pereira, a colunista de economia do Diário Catarinense Estela Bened e a editora-chefe e apresentadora do Bom Dia Santa Catarina na RBS TV, Adriana Kraus. Eles terão 5 minutos para sabatinarem cada candidato. Nos terceiro e quarto blocos, os candidatos vão fazer perguntas entre si com tema livre. E no último bloco teremos as considerações finais. O debate, que é transmitido em rede pela TV Com Santa Catarina, Rádio CBN Diário, Diário.com e ainda pelas rádios que pertencem à ACAERT, CBN Vale do Itajaí, a Rádio Aliança de Concórdia, Rádio Chapecó, Rádio Som Maior FM de Criciúma e Rádio Antena 1 Sul de Tubarão. E também contamos com a presença do intérprete de Libras, Varley dos Santos. Bom, neste primeiro bloco, os candidatos vão se apresentar. A ordem da apresentação foi sorteada numa reunião agora há pouco, antes do início deste programa. O primeiro candidato a se apresentar será Cláudio Vinhati, do PT. Candidato, o senhor terá 3 minutos a partir de agora para falar qual a sua proposta para o estado de Santa Catarina, como cumpri-la e por que o senhor resolveu se candidatar. 3 minutos a partir de agora. Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia a todos os advindos da Rádio CBN, pessoal da TV Com, as rádios que estão transmitindo no estado de Santa Catarina. Quero saudar o Afrânio, o Bauer, o Eupídio e a Janaína. E lamentar aqui, Renato, primeiro, a ausência do governador do estado de Santa Catarina e comunicou, inclusive, pela Secretaria de Estado, a RBS, esse comunicado. Não é nem pela campanha. E quero dizer, esse governador eleito de Santa Catarina, pode notar aí, não vou faltar um debate que for feito e um desrespeito à sociedade catarinense, a esse veículo tão prestigiado de Santa Catarina. Primeiro, Renato, eu sou filho de agricultor familiar, tive a oportunidade de ter 4 mandatos. 2 como vereador de Chapecó e 2 como deputado federal. Ainda cedo, na luta pelo movimento estudantil, nós lutávamos para que pudesse ter escola pública, porque na minha cidade, onde eu tive a oportunidade de estudar, não tinha ensino médio público naquele momento. Como deputado federal, uma das coisas que eu, de repente, mais me orgulho foi conseguir construir um projeto junto com o presidente Lula da 2ª Universidade Federal de Santa Catarina. Essa universidade, a Universidade da Fronteira Sul, que hoje 92% dos estudantes que estudam são de escola pública. 80% de quem estuda lá é a primeira pessoa da família na universidade. E outro projeto importantíssimo para o Brasil e para Santa Catarina foi o empreendedor individual, que hoje formalizou mais de 4 milhões de pessoas no Brasil, empreendedores que têm o CNPJ, reconhecimento da atividade. Quero dizer que, como governador, se for eleito, uma das coisas mais importantes que nós vamos fazer, de certa forma, é uma gestão nova em Santa Catarina. Esse modelo de secretaria regional, que tem 52 secretarias de Estado, incha o Estado num estado máximo de cargos de confiança e diminui de forma significativa o serviço público para os catarinenses. Tem uma ausência, de fato, uma qualidade de educação, onde não se paga o piso
na carreira do professor, porque eu, quando votei lá, votei para pagar na carreira do professor o piso. A escola não está moderna, está ultrapassada. Nós precisamos resolver o problema da ambulância-terapia. Eles falaram que iam resolver, cuidar bem a saúde dos catarinenses. Hoje é ônibus-terapia, de lá para cá. Só aqui na Grande Florianópolis, 2 hospitais, hoje tem mais de 12 mil na fila de cirurgia, nos 2 hospitais públicos de Florianópolis, não é? E fazer uma descentralização de verdade, pegando esse dinheiro, aplicando na saúde e na segurança. Tive esses dias em Blumenau, fiquei pasmo em Blumenau, aonde nós verificamos que 7 viaturas não estavam operando naquela cidade por falta e ausência de policiais. De fato, nós precisamos construir uma Santa Catarina muito melhor. Santa Catarina é rica, próspera e nós podemos fazer um estado vencedor. Obrigado, candidato. O próximo agora é o candidato Elpidio Neves, do PRP. O senhor tem agora 3 minutos, candidato, para a apresentação das suas propostas, como cumpri-las e o porquê da sua candidatura. Bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia a todos, eleitores e eleitoras, ouvintes, crianças, adolescentes, aos idosos e aos enfermos que estão nas clínicas e hospitais se recuperando nesse momento. Eu sou Elpidio Neves, lagiano, servidor público da UDESC, administrador, formado pela Univille de Joinville, com especialização em comércio exterior pela FGV de São Paulo, com marketing pela FAAP, com marketing político pela FASP, que é a Faculdade de Antropologia de São Paulo, onde estudou o Darcy Ribeiro, o senador Darcy Ribeiro. Eu tenho um mestrado em administração pela UFSC, tenho como meu orientador o professor Paulo Maia. O porquê ser candidato a governador? O porquê ser governador de Santa Catarina? Sou candidato a governador porque é uma vocação familiar. O meu avô era amigo do Getúlio Vargas, amigo de infância, amigo da adolescência. O meu pai era amigo do Jango e convivi com o Jango em pescarias. Eu era criança, tinha 8, 10 anos, convivi com pescaria com o Jango e todas as conversas em relação à gestão pública eu ouvia. Porque a condição de administrador que hoje nós temos que nos inserir dentro da gestão pública para administrar a coisa pública, o patrimônio público, o dinheiro público. Porque eu estou preocupado também com o descuido e desrespeito em nível federal, estadual e municipal, que é contemplado ao cidadão, à cidadã, à eleitora e ao eleitor. E dizer que, por que sou candidato a governador novamente? As pessoas até ficam pensando que eu já fui mais vezes candidato, Moacir Pereira, mas só foi uma vez. É a segunda vez agora. Porque em 2010 eu fui proibido de ser candidato a governador. Porque o partido que eu presidia na época, eu entrei na convenção como candidato a governador e saí não sendo candidato a governador. Porque eu fui proibido, porque na época eu teria que não ser candidato a governador e apoiar uma outra candidata, porque o meu partido tinha vendido a minha candidatura lá em Brasília. É por isso, povo catarinense, que você pergunta na rua para mim por que eu não fui candidato a governador, e eu estou dizendo hoje para você, usando essa mídia para dizer que eu fui proibido de ser candidato a governador. Agora, hoje não. Hoje nós temos nosso aval da Executiva Nacional para ser candidato a governador, e embora pessoas de Santa Catarina foram em dupla lá em São Paulo solicitar para o meu presidente nacional para que não fosse candidato a governador. No decorrer desse debate, eu vou dizer o nome das 2 pessoas que foram lá em São Paulo fazer lobby contra a minha candidatura. Obrigado, candidato. Agora, é a vez, segundo o sorteio realizado antes do programa, do candidato Afrânio Bopré, do PSOL. Candidato, por que o senhor é candidato a governador? Quais são as suas propostas e como cumpri-las? Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia aos demais candidatos. Bom dia aos telespectadores, aos radiovintes. Nessa campanha, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, quer ter uma conversa franca, uma conversa amigável, mas muitas vezes será uma conversa dura, porque nós precisamos recompor a forma de fazer política. Houve um processo de degeneração ética, moral, programática e reina, inclusive, a incoerência e o toma lá da cá. A nossa candidatura,
A candidatura do PSOL é uma candidatura que quer apresentar para a sociedade catarinense um programa alternativo, democrático, popular e de esquerda. Santa Catarina nunca foi governada por uma opção de esquerda. Eu sei que a população está já decidida, já se despertou e rejeita o que aí está, mas ainda não encontrou um caminho seguro e confiável que possa promover a esperança e recuperar, inclusive, o seu sonho de bem viver. O PSOL vai participar dessa eleição para politizar a política. Nós temos a candidatura presidencial da companheira Luciana Genro, a nossa candidatura ao governo. Nós temos o companheiro candidato ao Senado, deputado estadual que nos orgulha, a Mauri Soares, e uma chapa forte para deputado federal, para deputado federal e para deputado estadual. Queremos dizer que Santa Catarina, todos já sabem, é um país, é um estado diferente, é um estado rico, mas ele é injusto e é desigual. Queremos apresentar propostas que avancem na conquista de direitos, não só na saúde, não só na educação, na segurança, mas resolver, inclusive, problemas estruturais do nosso estado. A exemplo do que a maioria dos municípios em Santa Catarina ainda sequer entraram na agenda do saneamento. A destinação final dos resíduos sólidos estão hoje sendo lançadas nos famosos lixões a céu aberto. O PSOL é um partido que não se vende, não se rende e quer, inclusive, democratizar o processo decisório em Santa Catarina. A política hoje faz com que a população geral é chamada de 4 anos para governar. Os políticos se adonam do poder, afastam a população. Nós queremos fazer o caminho inverso, é trazer o povo para uma agenda cidadã, uma agenda que a própria população protagonize a mudança e que não espere por políticos, não espere por Brasília e nem por soluções mágicas. É o processo cidadão como protagonista, é a nossa posição franca, amiga e fraterna que queremos fazer nesse debate. Obrigado, candidato. Para você que está ligando o rádio aqui na CBN Diário, nas emissoras filiadas à Acaerte, também aqui nos acompanhando na TV Com e no Diário.com, este é o primeiro debate com os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Bom, e segundo o sorteio realizado antes do programa, agora quem tem direito a 3 minutos é o candidato Paulo Bauer, do PSDB. 3 minutos, candidato, para o senhor apresentar as suas propostas, como cumpri-las e responder por que o senhor é candidato. Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui neste primeiro debate que o Grupo RBS realiza para debatermos os assuntos relacionados às eleições deste ano. Quero, antes de falar a respeito do programa e da minha história, dizer que nós concordamos com todas as regras do programa e do debate, porque entendemos que todos estariam aqui presentes, todos os candidatos. E, lamentavelmente, o governador anunciou que aqui não estaria. E, num dos dispositivos do regulamento deste debate, consta que os ausentes, neste momento, teriam direito a 10 minutos, hoje, na parte da tarde, para, em entrevista, darem suas informações, o que é lamentável, já que melhor seria se nós pudéssemos aqui trocar ideias e debater com todos os que estão em condições de participar do debate. De qualquer forma, esse é um assunto que o Grupo RBS, obviamente, estabeleceu e nós nos curvamos às regras do debate e eu quero informar a todos que tenho 57 anos, me formei em administração e ciências contábeis, me dediquei nos últimos 30 anos à vida pública do Estado, sendo deputado estadual, deputado federal, vice-governador, secretário de Estado, fui também vice-presidente e presidente de empresa estatal, fui líder estudantil no meu tempo de faculdade em Joinville e hoje presido o PSDB em Santa Catarina e exerço o mandato de senador da República. Aliás, exerço esse mandato na plenitude e integralmente pela decisão do povo catarinense e compartilho com todos a alegria de ter sido, no ano passado, escolhido pela revista Veja, a mais prestigiada revista nacional, o 4º melhor senador da República, dentre os 81 que exercem mandato em Brasília.
representar Santa Catarina é uma atividade honrosa, é uma atividade que absorve todo o meu tempo e, com certeza, a partir de agora, com esse projeto eleitoral que nós estamos desenvolvendo, nós vamos falar muito. Falar da candidatura do Aécio Neves, falar da candidatura do Eduardo Campos, que são nossos candidatos a presidente na nossa coligação, e dizer a todos que nós queremos fazer diferente, nós queremos fazer melhor, nós queremos fazer mais por Santa Catarina e pelos catarinenses, chamando grandes parcerias, fazendo com que o Estado resolva problemas crônicos como os da saúde, os da segurança pública, fazendo a educação avançar mais e viabilizando principalmente oportunidade e condições para a nossa juventude, que quer mais empregos, que quer desenvolvimento e, ao lado disso tudo, com uma infraestrutura que precisa ser viabilizada em favor do nosso desenvolvimento econômico, nós com certeza realizaremos uma grande obra se merecermos a confiança do povo catarinense. Obrigado, candidato. Só fazendo esclarecimento, na verdade, foram convidados para esse debate todos os candidatos que têm representatividade na Câmara dos Deputados. E os que terão espaço de 10 minutos hoje na CBN Diário e TV Com são aqueles que não têm representatividade na Câmara dos Deputados. Bom, agora quem tem direito à sua manifestação, apresentação de suas propostas, explicar como irá cumpri-las e também o porquê da sua candidatura é a candidata Janaína Deitos, do PPL. Obrigado pela sua presença e bom dia. Bom dia, Renato Igor. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Com e pela internet e o que nos ouvem pela Rádio CBN e pelas demais rádios do interior. Eu sou advogada, eu tenho 39 anos, sou servidora pública estadual, tenho 2 filhas, a Gabriela de 13 anos e a Giovana com 11 anos. Comecei minha militância política no movimento estudantil e hoje eu milito no movimento de mulheres porque a participação das mulheres na política é decisiva para o desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. No ano de 2012, eu fui candidata a prefeita de Florianópolis pelo partido Pátria Livre. O nosso candidato a vice-governador é o companheiro Norberto Pereira, do Partido da Mobilização Nacional, PMN, da cidade de Tubarão. Também apresentamos um candidato a senador, o jovem empresário Arlan Moreira, também do PMN, da cidade de São Bento do Sul. O PPL e o PMN formam a coligação Santa Catarina para Todos. E nós defendemos que o governo tem que estar a serviço de toda a população, mas tem que dedicar especial atenção àqueles que mais precisam do governo. E por isso nós estamos marchando juntos rumo à presidência da República com Eduardo Campos e Marina Silva. Eles representam uma nova esperança para o povo brasileiro de que é possível fazer desse país, e nós faremos, uma grande nação. Nós acreditamos que o desenvolvimento de um Estado está ligado à capacidade que o governo tem de investir, de transformar as riquezas que são produzidas pelo povo e ser capaz de devolvê-las em acesso à educação, à saúde, à habitação, a transporte, ou seja, dar dignidade para os seus cidadãos. Mas atualmente, o que a gente tem vivenciado aqui em Santa Catarina é exatamente ao contrário. É a destruição dos serviços públicos, as escolas interditadas, ora pela vigilância sanitária, ora pela defesa civil. A violência cresce todos os dias, os hospitais parecem campos de guerra e as pessoas que moram nas grandes cidades perdem horas preciosas do seu dia com deslocamento. Isso é inaceitável para um estado como Santa Catarina, onde o seu povo, ao longo da história, construiu uma economia vigorosa e diversa. Hoje somos responsáveis por aproximadamente 7% da produção industrial do Brasil e arrecadamos mais de 16 bilhões por ano. É necessário e urgente colocar o governo do estado e o governo federal a serviço dos interesses da coletividade, atendendo plenamente às suas necessidades. E isso é possível e nós vamos demonstrar ao longo dessa campanha, nós, junto com Eduardo e Marina Silva. Obrigado, candidata Janaína Deitos. E assim terminamos o primeiro bloco do primeiro debate entre os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Nós vamos ao intervalo e logo depois teremos o bloco onde jornalistas, colegas aqui do Grupo RBS farão perguntas aos candidatos. Até já.
Voltamos com o debate entre os candidatos que estão concorrendo ao cargo de governador do estado de Santa Catarina. Lembramos que este debate reúne os candidatos com representação política na Câmara dos Deputados. Dos 8 candidatos ao governo em Santa Catarina, apenas 2 não têm representação na Câmara. São eles Gilmar Salgado, do PSTU, e Marlene Socas, do PCB. Os 2 serão entrevistados na tarde de hoje pela CBN Diário e também na TV Com, no programa Notícia na Tarde. Dos 6 convidados, apenas o governador Raimundo Colombo não está presente. Em nota, a assessoria do governo explicou que Raimundo Colombo está em compromissos de governo nesta manhã de sexta-feira. Este debate que é transmitido em rede pela TV Com Santa Catarina, Rádio CBN Diário, Diário.com e ainda CBN Vale do Itajaí, Rádio Aliança de Concórdia, Rádio Chapecó, Rádio Som Maior FM de Criciúma e Rádio Antena 1 Sul de Tubarão. E também contamos com a presença do intérprete de Libras, Varley dos Santos. Neste bloco, jornalistas do Grupo RBS vão sabatinar os candidatos aqui presentes. Cada candidato vai ser perguntado por 5 minutos. E estão aqui com a gente, comentarista político do Grupo RBS, Moacir Pereira, a colunista de economia Estela Benetti e ainda a apresentadora do Bom Dia Santa Catarina na RBS TV, Adriana Kraus. A ordem dos candidatos agora nesse bloco também foi sorteada numa reunião nesta manhã com os assessores dos candidatos. Pela ordem, o primeiro candidato a ser sabatinado é Paulo Bauer, do PSDB. O jornalista que começa perguntando é Moacir Pereira. Moacir, bom dia. Bom dia, Renato Igor. Bom dia aos candidatos. Bom dia a todos. Candidato Paulo Bauer, o senhor foi eleito senador da República com apoio da chamada Tríplice Aliança, Luiz Henrique, Raimundo Colombo, etc. E a sua aliança conta hoje com o Partido Progressista, que deu apoio à atual administração, e ao PSB, que também, através de Paulo Bonaldo, presidente do partido, candidato a senador, também participou desse governo Raimundo Colombo. E a legenda, o slogan da sua campanha, muda Brasil, muda Santa Catarina. O que o senhor deseja efetivamente mudar no governo do Estado? Por exemplo, secretarias regionais. O senhor vai extingui-las ou vai mantê-las? Moacir, é muito importante a sua pergunta. Me dá a oportunidade de informar e mencionar que nós estamos alinhados ao projeto de mudança que queremos para o Brasil. Nosso partido e a nossa coligação não apoia a reeleição da presidente Dilma. Nós apoiamos no PSDB a eleição de Aécio Neves para presidente da República e queremos mudanças efetivas no Brasil que também precisam ser produzidas em Santa Catarina. Se na eleição passada nós fizemos uma coligação, ela vale até o dia 31 de dezembro deste ano. E obviamente que nós estamos aqui falando do que vai começar a partir do ano que vem a acontecer em Santa Catarina. Como eu disse há pouco, nós queremos fazer um governo diferente, um governo que realize mais e que faça melhor. Melhor na saúde, na educação, na segurança pública, principalmente. As secretarias regionais foram necessárias no momento em que o Estado decidiu e a população aprovou o projeto, então apresentado pelo candidato a governador Luiz Henrique, de descentralização. Era preciso mudar a cultura da administração pública. E as secretarias regionais foram um mecanismo encontrado para incrementar e implantar essa proposta. Obviamente que passados 12 anos é necessário revisitar esse modelo. Nós entendemos que talvez não seja necessária a existência de tantas secretarias como temos hoje. Até porque é preciso dar mais autonomia e mais condições de gestão para os órgãos do governo na ponta, no fim do sistema. Um delegado de polícia tem que ter recursos para resolver os problemas da sua delegacia. O diretor de escola, idem na questão da administração escolar. Enfim, é preciso descentralizar ainda mais, transferindo a responsabilidade para quem faz a gestão pública lá na ponta. O senhor vai reduzir, então, o número de secretarias, é isso? Objetivamente? Eu penso que é preciso rever o número de secretarias, talvez mantendo em mesorregiões algumas secretarias. Quantas, mais ou menos? Eu acredito 5, 6 no máximo,
e, com certeza, em cada microrregião é preciso ter um órgão público que seja o fiscalizador das ações de cada órgão da administração estadual e também o apoiador jurídico e técnico das ações administrativas. Estela. Candidato, nós temos uma economia que está crescendo menos e as despesas públicas sempre avançam mais do que o crescimento do PIB. Eu gostaria de saber como o senhor pretende buscar o aumento da arrecadação do Estado e, ao mesmo tempo, controlar as despesas, mantendo esse equilíbrio e prestando os serviços necessários à população. Na verdade, Estela, a arrecadação tem crescido muito em Santa Catarina. E eu não compreendo como é que a arrecadação cresce tanto e o governo precisa tomar tantos empréstimos junto ao governo federal, fazendo inclusive com que o governador, que na eleição passada votou em José Serra do PSDB, se transforme em eleitor da Dilma Rousseff como agradecido pelo empréstimo que o Estado recebeu. Aliás, empréstimo que é feito para Santa Catarina com dinheiro que nós mandamos para Brasília como impostos pagos. Nós pagaremos até o final desse ano quase 100 bilhões de impostos federais e tomamos de empréstimo recursos para execução de obras. Na verdade, a gestão pública precisa ser modernizada e nós vamos fazê-lo, reduzindo despesas, eliminando órgãos desnecessários e reduzindo 50% dos cargos políticos comissionados que existem no Estado. Isso é o que o povo quer, é o que as ruas pediram no ano passado e é o que um partido político responsável precisa fazer pensando no futuro. Candidato, rapidamente para encerrar, o comandante-geral da Polícia Militar, numa visita à RBS no dia 4 de junho, disse que hoje Santa Catarina tem o mesmo efetivo da década de 80. Como o senhor pretende dar mais segurança para os catarinenses? Modernizando a polícia, dando instrumentos a ela, chamando a comunidade a ser parceira da polícia e tirando os policiais das atividades burocráticas e colocando eles em atividade fim. É preciso valorizar o policial, civil ou militar, que esteja efetivamente na ponta do sistema, dando segurança à população e não àqueles que estão em atividades burocráticas. Seguimos, então, com a sabatina aos candidatos ao governo do Estado. De acordo com o sorteio, o candidato a ser ouvido agora é a candidata Janaína Deitos, do PPL. A colunista econômica do nosso Diário Catarinense, Estela Benetti, inicia a partir de agora. Bom dia, candidata. Uma das questões principais na área econômica do Brasil e Santa Catarina é como melhorar a educação para aumentar a inovação e melhorar a economia. E qual é a sua proposta para melhorar a educação catarinense? Bom dia, Estela. Obrigada pela pergunta. Um Partido Pátria Livre, no seu programa, um dos 9 pontos é a questão da educação. Nós precisamos garantir aos nossos jovens e às nossas crianças uma educação de qualidade. Hoje, o que se assiste no estado de Santa Catarina, como disse antes, são as escolas sendo interditadas pela vigilância sanitária ou pela defesa civil. Isso é um absurdo. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento que o óbvio precisa ser dito. Um governo minimamente comprometido com o seu povo tem que ter na educação a principal tarefa, porque só a educação e só o conhecimento é que liberta as pessoas, é que dá condições de que as pessoas possam se desenvolver e crescer na sua vida. Se fala muito em cortes no governo, em economia, né? Nós precisamos pensar como desenvolver o nosso Estado, para que a arrecadação aumente ainda mais e para que a gente possa ter os recursos necessários. E aí, Estela, só para desenvolver, mas a gente precisa fazer as obras de infraestrutura que Santa Catarina abandonou, seja na energia, seja no saneamento, seja nas ferrovias, para que o Estado se desenvolva e a gente possa atender plenamente a nossa população. A senhora teve uma participação importante, produtiva, na última eleição à Prefeitura de Florianópolis. Eu gostaria de saber, se a senhora for eleita governadora, em que setores da administração pública a mulher teria maior participação? Bom dia, Moacir. Obrigada pela pergunta. Eu acho que em todos os setores, né? Nós representamos 50% da população e a nossa participação política é mínima, seja nas câmaras, nas prefeituras, deputadas federais, deputadas estaduais. Nós precisamos incentivar a participação da mulher na política. E acho que 2 questões são fundamentais, que o governo do Estado tem um papel decisivo. Primeiro, acabar com o preconceito da mulher no mercado de trabalho. Hoje, a mulher, com o mesmo emprego, com a mesma ocupação que os homens, ganha ainda
30% a menos. O Estado precisa fiscalizar isso e garantir que isso não aconteça. A segunda questão que eu defendi muito quando candidata a prefeita e que é importante para a participação da mulher é garantir que a mulher tenha onde deixar seus filhos para trabalhar. A presidente Dilma prometeu na sua eleição construir 6 mil creches, não vai entregar 500. O governo do estado vai ajudar os municípios que já estão estrangulados porque fazem todos os serviços e não recebem os recursos. Vou pedir um pouquinho mais de objetividade a todos os candidatos para a gente conseguir um pouquinho mais de dinamismo a partir de agora. Adriana, por favor. Candidata, se a senhora for governadora, vai ter que respeitar uma série de limites constitucionais, né, a serem cumpridos de acordo com a nossa Constituição brasileira. Por exemplo, no caso da saúde, a senhora terá que investir no mínimo 12% da receita líquida dos impostos nessa área, né? Qual é a sua prioridade, visto que a gente tem problemas em várias regiões do estado? Em Joinville, por exemplo, um problema crônico é a falta de leitos. O que a senhora tem como prioridade na saúde? Estela, bom dia e obrigado. Duas prioridades que nós definimos. Primeiro, o governo do estado, apesar de não ser sua responsabilidade, precisa investir e ajudar os municípios na atenção primária. Postos de saúde. Todas as pesquisas dizem que 80% dos problemas são resolvidos nos postos de saúde. Santa Catarina tem uma cobertura muito pequena e o governo do estado investiu no ano passado 42 milhões de reais, 0,52 centavos por habitante mês. Nós vamos ampliar esse investimento. E em relação aos hospitais, é impossível que as pessoas viajem quilômetros e quilômetros até a capital para ter acesso a uma cirurgia e às vezes até uma consulta. Nós precisamos que os hospitais regionais tenham capacidade de atender as demandas da população. Pergunta? Eu gostaria de saber, para o agronegócio, nós temos muitos problemas de infraestrutura. Como a senhora pretende melhorar a infraestrutura do Estado, ou pelo menos reivindicar isso para que o setor produtivo tenha melhores condições de transportar os produtos? Então, Estela, existem duas obras que nós consideramos extremamente importantes, que é a ferrovia leste-oeste, né, que vai cortar o estado, que vai poder escoar a produção, é uma obra cara, precisa de investimento do governo federal, mas nós vamos em busca, quer dizer, os problemas que existem a gente precisa resolver. E a ferrovia litorânea que liga os 3 portos de Santa Catarina, Imbituba, Itajaí, Porto de São Francisco, além de ajudar no escoamento da produção, vai também tirar vários caminhões das estradas, inclusive economizando na manutenção das rodovias. Isso é necessário e decisivo para que a gente possa aumentar a nossa produtividade. Obrigado, candidata Janaína Deitos. E agora a editora-chefe e apresentadora do Bom Dia Santa Catarina, Adriana Kraus, começa perguntando para o candidato Afrânio Bopré, do PSOL. Bom dia, candidato. Obrigada pela participação. Se o senhor for governador, o que o senhor planeja para melhorar a qualificação dos nossos professores? Essa é uma pergunta muito importante, porque nós temos hoje em Santa Catarina 47% dos professores são ACTs, são temporários. Isso significa uma precarização do nosso professor. Ele está sendo tratado como em segundo plano. Nós precisamos fazer concurso público, efetivar os professores. Mas não é apenas criando melhores salários, mas também a parte pedagógica, qualificando o ensino, o currículo. Além disso, o ambiente de trabalho. As nossas escolas estão sucateadas, muito se fala, muito se gasta em propaganda, mas quem vive na escola sabe da dificuldade do que é dar aula dessa forma que hoje em Santa Catarina nós temos. Queremos também criar um centro estadual de formação, de capacitação profissional. Candidato Afrânio, por que o pessoal tem uma posição contrária à adoção do critério de mérito para remunerar melhor os professores e servidores dedicados à educação? Não é verdade. O pessoal não tem uma posição por princípio de mérito. Nós entendemos que a carreira é uma conquista, uma luta sindical. O Sint vem fazendo um trabalho importantíssimo, inclusive, mas a qualificação profissional ela sempre tem que estar prevista na ascensão. Hoje nós temos um problema, Moacir, que foi a inserção por determinação de força de lei federal do Piso Nacional de Salários. Isso achatou, inclusive, a carreira. Um dos grandes desafios do próximo governo, e que o pessoal entende que deve encarar, é dialogar com a própria categoria, dialogar com o conjunto
da administração pública para buscar encontrar formas de, ao mesmo tempo, atender a aplicação do piso nacional dos salários e descomprimir a carreira que hoje ela ficou achatada. Candidato, nós temos um grande problema com a questão de saúde de média complexidade, cirurgias eletivas, as pessoas esperam 8 anos por uma cirurgia e não tem. Como o senhor pretende resolver esse problema? Veja só, esse assunto é muito importante porque o modelo adotado pelo governo atual, ele é um governo que levou a um processo de privatização da saúde. Hoje nós temos, hoje o governo do Estado está gastando mais dinheiro com transferências às organizações sociais, que é uma forma disfarçada de privatização, do que com a própria estrutura própria do governo do Estado. Então, o que acontece é que os mutirões de cirurgias, aqueles que dão dinheiro, chamado filé mignon da saúde, onde é uma mercadoria apetitosa, ele é feito pelas instituições privadas. E nós queremos rever isso. Nós queremos uma saúde de qualidade. Nós que somos contra essa política de privatização, nós queremos acabar com os contratos, como é o caso aqui do nosso hospital de Florianópolis, como é o caso de Joinville, como é o caso de Xanxerê. Nós somos contra esse tipo de privatização e queremos recuperar o controle do serviço público de saúde de qualidade, inclusive com base constitucional no SUS, de universalização, de ampliação, para que o próprio Estado de Santa Catarina tenha a soberania sobre a prestação de serviços e que saúde não é mercadoria. Mas os depoimentos que se tem no interior de Santa Catarina são de que o Hospital de São Miguel do Oeste, Hospital Público do Estado, de São Miguel do Oeste, de Chapecó, de Concórdia, para citar 3 exemplos, funcionam muito melhor, atendem muito melhor a população do que aqueles que são administrados diretamente pelo governo do Estado. O senhor sabe disso, naturalmente? Não, eu não concordo com essa... Mas é uma constatação? Não, mas é a sua constatação, não é a nossa, Moacir. Deixa eu explicar o seguinte. Há uma forma falaciosa, no meu modo de entender, de administrar, criando inclusive dificuldades, colocando maus administradores, gestores equivocados, muitas vezes voltados aos interesses políticos. Nós precisamos rever o profissionalismo e inclusive colocar técnicos nos postos de comando dessas instituições. Bom, mais 30 segundos rapidamente então. Sobre a falta de prevenção na área de saúde, o governo não faz um programa preventivo. O senhor pensa em fazer alguma coisa nesse sentido? Correto, isso é muito importante, porque nós não queremos trabalhar com um conceito em que a estrutura do Estado tem que cuidar da doença, e sim promover a saúde. A saúde preventiva é o caminho. O quarto candidato a ser ouvido agora pelos nossos jornalistas, conforme o sorteio realizado antes do programa, na presença de todos os assessores, Cláudio Viatti, do PT. O colunista Moacir Pereira inicia perguntando. Moacir. Eu gostaria que o senhor esclarecesse, em primeiro lugar, ao nosso público que está nos acompanhando nesse primeiro debate, por que o PT, nesta eleição, ineditamente, ao contrário de todas as anteriores, está isolado, não tem nenhum aliado. Inclusive perdeu o PCdoB, que é uma coisa assim inexplicável para o eleitor, eu acho. O Moacir, primeiro eu quero cumprimentar esse bate-bola. Gostei dele, viu, Renato? Ficou legal, acho que ficou dinâmico, importante. Parabéns pela inovação nesse debate, não é? Moacir, primeiro é o seguinte, nós não entramos num leilão de partidos, né? E que tem um governo, não é? E quem tem o governo tem as condições, muitas vezes, de ter os partidos muito mais fácil. E nesse momento, muita gente se alinhou para um debate de quem apoia quem e virou o pragmatismo da política. Por isso, nós precisamos pautar o debate da reforma política nacional. A presidente Dilma vai pautar na eleição. Pela primeira vez, um candidato vai pautar de forma veemente esse processo de debate da reforma política. Esse modelo político de financiamento de campanha, do jeito de fazer campanha hoje, é muito difícil de ser feito, não é? Então, nesse processo todo, nós podemos, vamos dizer assim, não ter uma aliança formal, nós não somos contra a aliança, mas nós vamos ter um programa para fazer uma aliança com a sociedade catarinense. Porque a oportunidade, muitas vezes, de fazer uma campanha igual a essa e ganhar a eleição, também é ter a condição de governar com mais tranquilidade, Moacir. De governar e fazer o processo de mudanças com mais tranquilidade. Hoje, o governo está engessado. Esse governador que está aí, que disse que o governo era um cabidaço de emprego das secretarias regionais, hoje nós temos 52 secretarias de Estado, não é? Para distribuir cargos de confiança. Não é? É maior que um Brasil inteiro de ministério, só as secretarias de Estado aqui em Santa Catarina.
Quando o senhor fala em leilão, o senhor fala em leilão financeiro, fala em leilão de cargos? Claro, porque é o seguinte, a gente sabe quantos partidos pediram para um, para outro, para negociar. Isso é uma dificuldade de estrutura, distribuir cargos de confiança, acerta o financiamento de campanhas, não é? Esse financiamento sai de algum lugar, não é? E muitas vezes não sai, de fato, daquilo que devia sair, de financiamento público de campanha, não é? Com voto em lista, com modelo partidário, com fidelidade partidária, num programa partidário político nacional. Candidato, de fato, a arrecadação própria do Estado totalizou aí 16,7 bilhões de reais em 2013. Dinheiro há. Como o senhor pretende fazer com que esse dinheiro beneficie a nossa população e não fique no meio do caminho? Então, Adriana, eu soube ontem que, inclusive, esse mês passado, a arrecadação do Estado não cobriu o custeio. Porque o inchaço da máquina pública nos casos de confiança do Estado é muito grande. Imagina, só a Secretaria Regional no custeio gasta 500 e poucos milhões por ano. Se a gente pegar isso e botar metade para a saúde, em 2 anos nós resolvemos a fila do debate que vocês fizeram para os outros candidatos aqui, na média, na alta complexidade. A fila, certo, nessa área. Se pegar outra metade e colocar na segurança, nós precisamos formar 5 mil policiais por ano em Santa Catarina, para garantir a tranquilidade e segurança pública, para voltar a índice de policiais que precisavam ter lá na década de 80. Porque se aposenta, que vai só na Polícia Militar, por ano, em torno de 500 pessoas vão para a reserva remunerada. Imagina, tem que formar 5 mil. Nos últimos anos se formou 3 mil e poucos só, certo? Então se aposentou mais que se formou. O senhor está criticando o modelo catarinense, mas o governo federal também tem 40 ministérios, quase 40, esse número excessivo, e também tem muitos cargos comissionados. Como o senhor pretende reduzir isso e investir realmente dentro daquilo que as pessoas necessitam, que é a educação, saúde e segurança? Estela, o governo federal tem Ministério do Turismo, tem Secretaria da Mulher, da Igualdade Racial, da Pesca, né? Tem o Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Economia, tem os ministérios. Mas o Santa Catarina tem mais Secretaria de Estado que o governo federal, ministérios. Não é? Então nós precisamos, de fato, reduzir essas secretarias para fazer investimentos maiores. Santa Catarina é um estado moderno, extraordinário, mas é um dos estados mais atrasados na infraestrutura, por exemplo. Nós não temos uma ferrovia que atravessa o estado, não temos uma rodovia duplicada que atravessa o estado. Nós temos o pior índice de tratamento de esgoto coacal aqui em Santa Catarina. E isso encarece a nossa produção. Se nós pegarmos, nós não temos um aeroporto bom em Santa Catarina. Para deixar bem claro, o senhor vai extinguir toda a Secretaria Regional? Toda a Secretaria Regional, e vamos fazer um governo descentralizado de verdade. E o que faz com as Secretarias Regionais? A Secretaria Regional tem que extinguir, Moacir. Tem que fechar a porta. Os servidores vão para onde? Porque se deixar... Hoje, os servidores que são de carreira ocupam na estrutura do Estado. Okay. Uma maioria é servidor comissionado, não é? São mais de... Aqui em Florianópolis, são 140 servidores na Secretaria de Estado, entre os comissionados e terceirizados. 140 em Florianópolis, onde tem o governo do Estado. Isso é para distribuir poder para a aliança aumentar seu tamanho. Então, se esse governo ganhar o governo novamente, vai continuar assim. Para mudar, tem que votar no 13. Obrigado, candidato Cláudio Vinhati. E agora a colunista econômica do nosso Diário Catarinense, Estela Benetti, começa a entrevista com o próximo candidato, Eufídio Neves, do PRP. Estela. Oi, candidato. O turismo tem um peso relevante na economia catarinense, cerca de 12% do nosso PIB depende do turismo. Como o senhor pretende tornar ainda mais dinâmico esse setor? O turismo é um dos 6 itens da nossa proposta aqui: educação, saúde, agricultura, segurança pública, turismo e desenvolvimento tecnológico. Santa Catarina tem um poder grande de atração para o turismo, porque nós estamos no sul, no mapa do Brasil do Sul, e nós temos aqui, tivemos em Palhoça neve, e num dia, e 15 dias depois tinha praia com sol a 30 graus. Então nós temos um estado farto em atração turística. O que nós temos que fazer é fazer melhores mecanismos de atrair esses turistas para que venham para cá. Nós tivemos um problema no turismo durante a Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, que dois hotéis, um de Joinville e 2 hotéis daqui, foram pré-candidatos para ter aqui um CT, um centro de treinamento dos times que disputariam a Copa do Mundo. E nenhum
time, nenhuma seleção veio para Santa Catarina. Candidato, mas o que o senhor pretende exatamente no turismo? Quais são as suas propostas? Porque a gente está em pleno inverno e a nossa Serra Catarinense poderia ser muito mais interessante para a nossa economia, né? Poderíamos ganhar muito mais com o turismo de inverno. Temos poucos hotéis, precisamos mais. E, por exemplo, a rodovia Caminhos da Neve, que ligaria Santa Catarina à Serra Gaúcha, em quase uma década foram feitos somente 8 quilômetros. Tá, nós temos que fazer. Eu sei dessa rodovia que liga a Serra Catarinense, a Serra até Gramado. Eu sei, meu sobrinho faz esse trajeto aí. O que nós temos que fazer são ferramentas de fazer estradas, fazer novos aeroportos, que estão fazendo um aeroporto novo de Estilo Luz. Nós temos que atrair esse pessoal com ferramentas para que eles possam vir para cá, mas para vir para cá também tem que ter segurança pública, que é um dos 6 itens aqui. Tá? Então nós temos que ter ferramentas para atrair, para ter a confiança desse turista. Que não adianta ele apenas você colocar na televisão, que vai atrair o turista para cá, e se você não tiver ferramentas de segurança para ele vir para cá e não ser assaltado e ser feliz aqui no seu turismo. Candidato, na última eleição para o governo, 2006, o senhor teve apenas 2.589 votos, na época pelo PTC, se não me engano. Eu gostaria de saber o seguinte, qual é a sua motivação da sua candidatura, quem quis proibir a sua candidatura e os nomes que o senhor prometeu anunciar no início? O senhor fala e são 3 perguntas, né? 3, né? O senhor vive batendo, o senhor, o Piara, só os 2 em Santa Catarina, vivem batendo que o Opidio Neves só teve 2.500 votos. Você não tem outra coisa para bater em mim. Vocês nunca vão ter. Isso é um fato. Os senhores nunca vão ter o que bater em mim. Só tem esse fato aí, graças a Deus. Vocês não têm outro fato para bater em mim. Tá? Espero que a partir de hoje não continue batendo nisso aí, porque eu vou ter muito mais votos. Tá? Qual a segunda pergunta? Por que estavam tentando proibir a sua candidatura e quais foram os 2 nomes que o senhor prometeu anunciar no início? Tá. Quem proibia a candidatura? O meu presidente nacional foi lá em Brasília, vendeu a candidatura para o PT, tinha pedido impeachment do Lula. No primeiro mandato do Lula, pediu impeachment do Lula. Ele é advogado. Foi lá, fez uma petição, foi no TSE, pediu impeachment do Lula. Tá? Aí depois, no final do governo Lula, ele coligou com o Lula e lá ele vendeu a candidatura, dizendo que eu não podia ser candidato aqui, porque ia atrapalhar uma candidata do partido aqui. Não, esse ano, quem é que proibiu? Você falou 2 nomes, não anunciou ainda. Não, eu estou falando de 2010. Sim, agora esse ano. Tá. Aí, esse ano, eu tenho informação que foi me passada entre colunas, fidedignas, ipsis literis, que dois políticos daqui, que se julgam seres menores, porque se julgassem seres superiores, não teriam ido lá, que foram a São Paulo, foram a Brasília, falar com o Eduardo Campos, foram falar com o Vasco Rezende, presidente nacional do meu partido, do PRP, para que eu não fosse candidato a governador aqui, porque tinham medo de me enfrentar. E vão ficar 90 dias me enfrentando. Um deles já pediu água antes de iniciar o debate. Literalmente pediu água antes de iniciar o debate. O senhor não vai dizer o nome, então? Não, no decorrer dos debates eu direi. Ok. Candidato Eupídio Neves, do PRP, obrigado. E assim nós terminamos mais este bloco aqui do nosso debate com os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Queria muito agradecer aqui aos nossos colegas Moacir Pereira, Estela Benetti e Adriana Kraus pela participação. Lembrando que depois do intervalo é candidato perguntando para candidato com tema livre. Até já. De volta com o primeiro debate eleitoral do Grupo RBS. Estão participando desse debate os candidatos ligados a partidos que tenham representatividade na Câmara dos Deputados. Dos 8 candidatos ao governo de Santa Catarina,
Apenas 2 não têm representatividade na Câmara. São eles Gilmar Salgado, do PSTU, e Marlene Socas, do PCB. Os 2 vão ser ouvidos em entrevista ao vivo na Rádio CBN Diário e TV Com hoje à tarde. Dos 6 candidatos com representação na Câmara, apenas o governador Raimundo Colombo não está presente. Em nota, a assessoria do governo explica que Raimundo Colombo está em compromissos de governo nesta manhã. Este debate, que é transmitido em rede pela TV Com Santa Catarina, Rádio CBN Diário, online no diario.com e ainda as rádios CBN Vale do Itajaí, FM, Rádio Aliança de Concórdia, Rádio Chapecó, Rádio Som Maior FM de Criciúma e Rádio Antena 1 Sul de Tubarão. E também contamos com a presença do intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais, Warley dos Santos. Bom, neste terceiro bloco, será o primeiro com perguntas entre candidatos com tema livre. Um sorteio, um pouco antes aqui do debate começar, com a presença dos assessores políticos, definiu que o candidato que vai começar este bloco perguntando é Afrânio Bopré, do PSOL. Ele foi sorteado para ser o primeiro a perguntar. Lembramos que, pelo fato de ser o primeiro a perguntar, deve ser o último a responder. E a dinâmica do bloco vai funcionar da seguinte forma. São 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e mais 1 minuto para a tréplica. Pedimos aos candidatos que fiquem atentos à luz vermelha que avisa o final do tempo. Então, candidato Afrânio Bopré, do PSOL, o senhor vai fazer a pergunta para quem? A minha pergunta era para o candidato Colombo, o Fujão. Mas na sua ausência, eu considero que ele está muito bem representado pelo candidato Paulo Bauer. Eu pergunto ao candidato se ele concorda com a tese do PSOL de que não se trata apenas de fechar as secretarias regionais, tem que dar uma resposta. Nós defendemos a criação de uma única secretaria, a Secretaria Estadual das Cidades. Eu quero responder ao candidato Afrânio que de forma alguma eu represento o governador neste debate e durante a eleição, porque ele é eleitor da Dilma Rousseff, eu sou eleitor do Aécio Neves. Eu apoiei ele na eleição passada e ele também me apoiou por força da coligação para o Senado. Nestes 4 anos ele governou Santa Catarina e eu exerci o meu mandato de senador. E agora eu trago propostas para uma nova Santa Catarina que nós queremos construir juntos. Naturalmente que as secretarias regionais precisam ser revisitadas, é preciso rever o modelo, sem perdermos o foco da descentralização, que é muito importante. Não adianta criar uma secretaria do interior ou uma secretaria dos municípios, como o PSOL propõe. É preciso dar ao diretor da escola, ao delegado de polícia, a quem exerce o comando do órgão governamental lá na ponta, as condições de trabalho. O delegado sabe muito bem o que é necessário para que sua delegacia funcione. A diretora da escola sabe o que é necessário para que a escola funcione. Ela precisa ter dotação orçamentária própria, ela precisa ter autonomia de gestão. Nós ditamos a política do governo e priorizamos o atendimento ao cidadão, à sociedade. Por isso é necessário mudarmos o conceito e mudarmos a estrutura administrativa, tendo nas regiões um órgão de fiscalização, de auditoria e que também dê apoio jurídico para que estes órgãos da administração pública funcionem eficientemente e diariamente. Isto é a proposta do PSDB, sem necessidade de cargos políticos para fazer a gestão pública funcionar na ponta. Precisamos de funcionários públicos qualificados, remunerados condizentemente e premiados pela eficiência. Essa é a proposta do PSDB. Bem, eu quero discordar do candidato. Não é verdade que o governador Colombo ficou aqui em Santa Catarina, o senhor lá em Brasília. O PSDB governou 4 anos juntos. Os deputados do PSDB trabalham como base do governo. O senhor indicou vários secretários regionais, dentre eles o de Jaraguá do Sul, que é um empreguismo. Nós tivemos aqui em Santa Catarina gastos de 70 milhões só com cargos comissionados. O senhor votou, fez campanha e agora, em cima da eleição, o senhor aparece aqui como um falso ar de oposição.
O senhor é governo em Santa Catarina, governou 4 anos juntos e, por conveniência, está agora se afastando diante do fracasso da experiência governamental da Tríplice Aliança. Essa é a verdade que tem que ser dita e esclarecida aos eleitores catarinenses. Na verdade, eu fui eleito na última eleição para ser senador. O meu partido fez parte da coligação, apoiou o governo com o voto dos deputados estaduais e, inclusive, com a participação de representantes do partido em cargos públicos. O PSDB honra a palavra e cumpre compromissos, não poderia ser diferente. O governo teve atividades e ações que foram positivas, outras que não realizou, e obviamente que nós não estamos falando agora deste governo que está por terminar. Nós estamos falando do futuro, nós estamos falando do próximo governo. Nós queremos um governo diferente para Santa Catarina, nós queremos um governo que faça mais, porque chamará parcerias, porque aceitará a participação da iniciativa privada e que faça melhor. Por quê? Porque nós precisamos melhorar a gestão pública. Com certeza, nós faremos melhor para os catarinenses e pelos catarinenses. Bom, agora é a vez do candidato Paulo Bauer fazer a pergunta em 30 segundos. Vai ser para quem, candidato? Eu pergunto à candidata Janaína. O meu candidato a vice-governador, o deputado Juarez Ponticelli, do PP, também o candidato ao Senado, Paulinho Bornhausen, nesses 10 dias desde a convenção estadual, temos já percorrido várias cidades do estado, conversado com muita gente e observamos que o grande problema de Santa Catarina é a falta de uma ação mais efetiva na saúde. Qual a sua opinião e quais suas propostas para esse setor, se eleita governadora? O direito à saúde, né? O Estado é obrigado a garantir o acesso à saúde para toda a sua população. Isso é um dever constitucional do Estado. Além disso, a gente sabe que saúde é decisivo para tudo que se faz na vida. Se você não tem saúde, você não estuda, você não trabalha, você não consegue se divertir, você não consegue ser pleno na sua vida. Então, é um direito que o Estado tem que garantir. Mas hoje, o que a gente assiste, eu sou servidora pública estadual, lotada na Secretaria de Saúde, o que a gente assiste hoje é uma saúde em Santa Catarina desorganizada, sem comando. Alguém disse aqui que as filas para cirurgia são 12 mil. 12 mil só para cirurgias ortopédicas, porque não se tem controle das filas em Santa Catarina, de nenhuma cirurgia. Nós precisamos controlar as filas e, como disse anteriormente, precisamos garantir a investimento de 12%. Esse governo que está aí não tem cumprido, o Tribunal de Contas, ano a ano, tem notificado o governo, garantir o investimento de 12%, garantir que o Estado invista e ajude os municípios na atenção básica, porque 80% dos problemas das pessoas são resolvidos nas unidades de saúde. O governo do Estado investiu 42 milhões no ano de 2013, isso significa 0,52 centavos por mês para cada habitante de Santa Catarina. Isso certamente é uma piada, porque você que está nos assistindo sabe que com 0,52 centavos não se faz nada. Esse é o compromisso que o governo tem com a saúde dos catarinenses. E resolver o problema dos hospitais, que não podem ser mais um campo de guerra e os profissionais têm que escolher quem morre e quem vive. Tem que ter dinheiro e dinheiro tem. Agora o governo tem que estar a serviço da saúde e da população e, logicamente, retomar o comando e a gestão da saúde para o Estado. Eu considero que a saúde precisa ser priorizada de fato. A senhora falou agora a respeito da necessidade de cirurgias ortopédicas. Só na Grande Florianópolis são mais de 5 mil pessoas na fila. E a Justiça Federal, há poucas semanas, decidiu que o governo deveria destinar quase 30 milhões de reais de recursos destinados à propaganda oficial para resolver o problema da fila de cirurgias ortopédicas. Quando a Justiça começa a decidir pelo Poder Executivo ou a impor decisões, é porque a situação está realmente muito grave. O nosso compromisso é fazer uma gestão eficaz e priorizar a saúde de fato. É preciso ter resolução dos problemas, é preciso equipar melhor os hospitais, é preciso interiorizar a ação e é preciso trabalhar na ação preventiva para que a saúde esteja efetivamente próxima das pessoas e de todos os cidadãos.
O Brasil conquistou e tem um dos melhores sistemas, na teoria, públicos de saúde, que é o Sistema Único de Saúde. E que nós precisamos ter compromisso de fazer que ele funcione efetivamente, na prática, na vida de cada catarinense. Agora, para isso, é preciso de aporte financeiro. Saúde se faz com dinheiro, com estrutura, com investimento. Hoje o que a gente vê dos hospitais em Santa Catarina, como disse antes, são campos de guerra. E o Estado tem aberto mão da direção dos hospitais, tem transferido a responsabilidade para a iniciativa privada, através das organizações sociais. O SAMU aqui do Estado, vocês assistiram a Justiça tendo que intervir pela péssima gestão que a SOS tem feito, que inclusive está sendo varrida de São Paulo, e é o que nós vamos fazer, porque quem tem condições de administrar o sistema público de saúde são os servidores do Estado, é a gestão pública. Bom, você está acompanhando aqui na TV Com e CBN Diário o primeiro debate do Grupo RBS com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Estamos na fase de pergunta livre de candidato para candidato. Tema livre. Bom, candidata Janaína Deitos, agora a sua pergunta. Pergunto para o candidato Vinhati. Candidato, em 1997, o governo Fernando Henrique federalizou, né? Chamou a dívida dos estados para a União. Em 1998, Santa Catarina assinou esse refinanciamento e a nossa dívida era 1 bilhão e 500 milhões de reais. Hoje, passados aí 16 anos, a dívida do estado está em 13 bilhões. Mesmo durante todos esses anos, a gente tendo pago pelo menos de 12% a 13% do orçamento de Santa Catarina. No ano passado foram pagos 2,2 bilhões. O que o senhor pretende fazer em relação a isso? Primeiro, a dívida pública preocupa muito, muito e muito mesmo, não é? Muitas vezes, quando o Estado, como o nosso aqui de Santa Catarina, acaba muitas vezes não prestando serviço para a sociedade como devia prestar, não é? E não fazendo uma gestão eficiente, acaba aumentando, inclusive, essa dívida e os cargos funcionados, aumenta essas despesas na ineficiência da gestão. O governo, nos últimos anos, em Santa Catarina, está por falta aqui em parte. Quem orienta o governador? Não é? Tem deputado que manda mais esse governo, tem gente de fora que manda mais esse governo que o próprio governador. Aliás, dizem aqui que o marqueteiro manda mais que o governador. Foi ele que decidiu que o governador não vinha hoje aqui, não é? Então, nós precisamos, de fato, ter uma gestão eficiente. Dívida pública e contrato tem que ser respeitado, mas tem que ser tratado, de fato, sem deixar de fazer o serviço público para a sociedade. Por isso, nós defendemos enxugamento dessa máquina máxima em cargos de confiança e transformar o máximo em serviço público para a sociedade catarinense. E a gestão responsável e competente garante uma economia muito maior para fazer serviço para a sociedade e cumprir os contratos, muitas vezes, que são existentes, inclusive na dívida pública. Refinanciar, renegociar ela também, porque ela precisa, nós precisamos de investimentos, precisamos de dinheiro novos, com juros baratos, muitas vezes, que não inibe a oportunidade de melhorar a saúde, a educação e a segurança do nosso Estado. Nós precisamos, de fato, Janaína, um governo mais eficiente, com muita mais capacidade e determinação para cumprir, de fato, as necessidades da sociedade catarinense. Nós assistimos estarrecidos, né, os números da dita corrupção, ouvimos aqui todos os candidatos falarem, quer dizer, na redução dos cargos em comissão, das secretarias. Agora, o pior é o roubo legalizado, 2,2 bilhões. O Estado gastou mais dinheiro no ano passado pagando a dívida do que investindo em saúde. Quer dizer, inexplicável como que você tem uma dívida de 1 bilhão e 500 milhões, em 18 anos, 16 anos, ela aumenta mais de 1000%. Quer dizer, para transferir esse dinheiro do Estado, que poderia estar sendo investido na saúde, na educação, não tem qualquer impedimento burocrático, não há qualquer desculpa, nunca tem problema nenhum. É transferido mês a mês e ninguém se levanta contra isso. Nós vamos tentar recorrer à alteração da lei, mas, se não for possível, nós vamos recorrer ao Poder Judiciário, porque a agiotagem no Brasil é crime. A primeira coisa que eu vou fazer como governo do Estado é fazer uma auditoria, inclusive, no Estado de Santa Catarina. O cidadão catarinense tem que conhecer a realidade da receita e a realidade da despesa, inclusive da dívida pública catarinense. Como é que ela está sendo contraída, como é que ela está sendo paga, não é? Apesar que os mecanismos hoje são de transparência, muitas vezes, mas nem todo mundo conhece a essência desse processo.
E precisamos diminuir essa máquina política que tem no estado de Santa Catarina, das 36 secretarias regional, 52 secretarias de Estado, mais 32 órgãos de Estado, entre empresa pública e outras, Renato Igor. Não é? Isso dá para nomear um monte de gente, por isso se faz alianças grandes para governar. Não interessa um governo de eficiência, precisa ser um governo com apoio político, não é? E esse é o jeito que eles governam, tem que ter um monte de partidos, um monte de gente junto. Eu acho que o governo tem que ser eficiente, o governo tem que ser capaz, o governo tem que dar resposta para os problemas de Santa Catarina. Por isso, a gestão ela é importantíssima com o governo do Estado. Bom, agora, candidato Cláudio Vinhati, nesta penúltima pergunta deste bloco, e para garantirmos tempos iguais para todos, o senhor faz a pergunta ao candidato Eupídio Neves. Eupídio, o que o senhor acha dessa estrutura, mega estrutura que o Colombo montou, para um monte de partido? Está todo mundo junto no governo, não é? Inclusive o PSDB do Paulo Bauer, que saiu esses dias, mas ainda tem cargo no governo do Estado de Santa Catarina. O senhor acha que isso funciona? Um governo funciona desse jeito? Você está falando da coligação anterior ou da coligação atual? Estou falando desse governo que está aí. Eu quero aqui dizer daquilo que nosso partido pensa, o que eu penso, que eu já fui candidato a governador em 2006, em relação às SDR. As SDR é uma coisa que existia na Alemanha há muito tempo. Lá, quando um prefeito deixa de ser prefeito, ele vai ser o SDR de Berlim, da Bavária, da Colônia. Enfim, isso foi um alemão de Curitiba que me contou toda essa história. São Paulo, a cidade de São Paulo funciona com SDR, com as regionais. E lá, os vereadores querem as regionais porque eles já têm candidatura reeleita já, se pegar uma regional. Um ex-prefeito de Joinville implantou em Joinville. E lá também funciona da mesma maneira. Saindo de lá para cá, implantou aqui em todo o estado de Santa Catarina. As SDR, se você comparar com o Tribunal de Justiça, se você entrar no site do Tribunal de Justiça, lá você vai ver que tem mais de 110 comarcas, que são as SDR do Tribunal de Justiça. E eles são eficientes, eles são eficazes. Então, não se deve aqui questionar a existência ou não das SDR, e sim a sua efetividade, a sua eficiência e a sua eficácia na prestação de serviço para o contribuinte, que é isso que quem está na ponta, lá nas micro-regiões, das macro-regiões, querem, que é que o braço do Estado vá até lá e faça uma prestação de serviço convincente, eficiente e eficaz. Nós vamos descentralizar de verdade o governo de Santa Catarina. Nas associações de município, tem que manter o Conselho de Desenvolvimento Regional, um por associação de município. Descentralizar os recursos através do orçamento participativo, descentralizando conforme a sua necessidade. Eupídio, tem uma coisa importante. Veja bem, quando foi criada a SDR, o princípio inicial do governador Luiz Henrique era correto, descentralizar as ações do governo. Só que virou um cabidaço de emprego, no ponto de vista da história, do jeito de ser formado. Não foi a descentralização de fato. Basta ver o desenvolvimento econômico nos últimos anos. 45% estava concentrado nas 10 maiores cidades. Depois da SDR, em vez de aumentar a desconcentração, aumentou a concentração. Hoje, 50% da concentração econômica de Santa Catarina está nas 10 maiores cidades. As cidades que mais cresceram novamente em número de população são as cidades litorâneas. Então, significa que a SDR não funcionou, de fato, para descentralizar serviços e obras públicas para melhorar a vida do cidadão lá na ponta. Candidato, o senhor tem mais um minuto. Eu não desfaria nenhuma SDR. Eu não tiraria dos catarinenses o braço do Estado. O Estado tem que chegar nas macro-regiões, nas meso-regiões, nas micro-regiões, através de instrumentos, de ferramentas. O que eu faria seria criar novas ferramentas, melhorar, para que se possa fazer de verdade uma prestação de serviço para o contribuinte, para o povo de Santa Catarina. Agora, nós temos que fazer isso imediatamente, porque não se pode a cada eleição se questionar as SDR. E elas continuam aí. Né? O que nós temos que fazer é que se faça eficiente, que se faça eficaz, que o governo, que o Estado possa chegar até o eleitor, até o povo catarinense e prestar o serviço que tem que ser prestado. Bom, agora na última rodada de perguntas, o candidato Eupídio Neves faz a sua pergunta em 30 segundos ao candidato Afrânio Bopré. Afrânio, é sobre educação e é sobre a UDESC. A UDESC
recebem duodécimo de 2,49. E eles aspiram um duodécimo de 3,0, 3% da receita líquida disponível. A UDESC tem 40 cursos, 33 mestrados, doutorado em 12 unidades de 10 cidades catarinenses diferentes. A pergunta. Eu queria saber o que você faria pela UDESC, se você lutaria por esse aumento do duodécimo, né, como governador. Pois não. Eu sou professor universitário, minha formação é em economia, tenho um mestrado pela Universidade Federal na área de geografia. Também já lecionei em cursos de pós-graduação da UDESC. Eu sei que a nossa universidade estadual é uma universidade classe A. Ela, em todas as áreas que atua. Nós precisamos fazer com que o ensino público e de qualidade chegue, inclusive, ao interior do estado. Nós temos alguns campos, como é o caso de Lages, da própria UDESC. Tivemos um avanço, e é preciso reconhecer, com a Universidade Federal no Oeste, do governo federal, mas a nossa estrutura na educação precisa ainda ser aprimorada. Eu entendo que nós precisamos fortalecer a nossa rede de ensino pública e também qualificar cada vez mais os nossos professores. Eu falo também na necessidade da importância de nós democratizarmos a própria gestão da nossa estrutura do Estado. E me refiro também à própria ensino fundamental. Eu fico surpreso como ainda aqui em Santa Catarina nós não conseguimos alcançar uma agenda que é a eleição direta. Professores, alunos, pais, a comunidade escolar, inclusive para a direção de escolas, que também se transformou numa forma de cabide de emprego, de comitê eleitoral de muitos candidatos e de muitos partidos. Então nós também queremos usar na educação uma pedagogia para democratizar e construir cidadania. O senhor tem 1 minuto. Tá. A UDESC, ela vai fazer agora 50 anos o ano que vem. Ela está atuando em vários segmentos da sociedade catarinense. Tempo atrás me dizia um professor que eles estavam cuidando de um bolsão de pobreza lá em Araranguá. Eu não fiquei surpreso, porque esta é a função da universidade. Agora, eles pretendem fazer mais cursos para todas, meso-região, micro-região e macro-região catarinense, para que o braço do Estado, através da universidade, chegue até a pessoa, chegue até o colono, chegue até onde está a pessoa. Porque toda pessoa tem que ser tratada com igualdade. Mas para que eles possam fazer isso aí, no futuro, eles precisam que os deputados e o executivo, o governador, aumentem de 2,49 para 3,0 o duodécimo da receita líquida disponível. Fred, 1 minuto. Então, eu penso que, além de aprimorar o alcance do ensino ao interior do Estado, nós também precisamos fortalecer outras áreas, que é um tripé na área da educação, que é a pesquisa e a extensão. Eu vejo muitas vezes os candidatos vinculando a educação como se fosse a educação apenas ela voltada para o interesse das empresas, ou seja, preparação de mão de obra. Eu acho que a UDESC deve prestar um serviço, inclusive, de construir cidadania, de que se pensar e capacitar, como é o caso da administração e gestão pública que nós temos na UDESC, gestores públicos, voltar também à universidade, o ensino e a extensão, para acabar com essa concepção neoliberal que muitas vezes está presente na proposta de política de educação. Nós queremos uma educação de qualidade e que seja uma educação voltada aos interesses públicos. Bom, e assim nós terminamos este primeiro bloco de perguntas entre candidatos com tema livre, assunto livre. Depois do intervalo, voltaremos para mais uma rodada de perguntas entre os candidatos também com tema livre. Até já.
Estamos de volta com o primeiro debate eleitoral do Grupo RBS. Estão participando deste debate os candidatos ligados a partidos que tenham representatividade na Câmara dos Deputados. Dos 8 candidatos a governo aqui em Santa Catarina, apenas 2 não têm representatividade na Câmara. Gilmar Salgado, do PSTU, e Marlene Socas, do PCB. Os 2 serão ouvidos em entrevistas ao vivo na Rádio CBN Diário, na TV Com, hoje à tarde, no Notícia na Tarde. Dos 6 candidatos com representação na Câmara, apenas o governador Raimundo Colombo não está presente. Em nota, a assessoria do candidato explicou que Raimundo Colombo está em compromissos de governo nesta manhã de sexta-feira. Lembrando que este debate é transmitido em rede pela TV Com Santa Catarina, pela Rádio CBN Diário, online no diario.com e ainda as rádios CBN Vale do Itajaí FM, Rádio Aliança de Concórdia, Rádio Chapecó, Rádio Som Maior FM de Criciúma e Rádio Antena 1 Sul de Tubarão estão também aqui conosco. E contamos com a presença do intérprete de Libras, Warley dos Santos. Este quarto bloco também vai ser com perguntas, tema livre, de candidato para candidato. O sorteio realizado antes do programa começar, com a presença dos assessores políticos, definiu o candidato que vai iniciar este bloco. E o candidato é Eupídio Neves, do PRP. O senhor foi sorteado e tem 30 segundos para fazer a pergunta e o senhor escolhe quem para respondê-la. A minha pergunta é para o candidato Vinhati, é sobre educação. Nós temos em Santa Catarina algumas escolas que poderiam ser em tempo integral. Quando fui candidato a prefeito em 2004, eu defendi a implantação de escola integral. E não existia escola integral antes. Nenhum secretário da educação tinha a criatividade de ter feito antes. Depois que eu falei, implantaram. Parece que hoje tem aproximadamente 100 escolas em tempo integral. O que você faria pela educação, pela escola integral, em tempo integral? Eupídio, obrigado pela pergunta, pela oportunidade. Eu tenho falado sobre a questão da educação em vários aspectos. Primeiro, nós somos um estado maravilhoso, desenvolvido. Nós temos a melhor formação acadêmica do Brasil, tem a melhor frequência escolar do Brasil. Parece que está tudo maravilhoso. Mas se nós olharmos o PID hoje, mais de 40% do nosso jovem ensino médio está fora da sala de aula. Por que está fora? Se eu for lá para a escola que eu estudei há 30 anos atrás, é a mesma escola. Não, a mudança tecnológica não aconteceu, não é? Não tem Wi-Fi na escola, não tem lousa eletrônica na escola, não tem uma biblioteca digitalizada que podia ter um acervo extraordinário com a matrícula do estudante poder acessar esse acervo diferenciado. Não tem um professor motivado, porque não se paga o salário na carreira do professor, não é? Além de não ter um professor motivado, muitas vezes, e ainda não se investe na capacitação, você tem 40% dos professores que são ACT, que é uma vergonha o processo de contratação em Santa Catarina. Quer dizer, você precisa botar o professor na carreira do Estado. Por isso nós votamos o piso nacional, para garantir que o professor tenha um salário decente e esteja motivado para o processo educacional no Estado. A escola integral, ela é importantíssima. Ela tem que ser implementada gradualmente com o financiamento, inclusive, que vai vir agora do pré-sal, da partilha do pré-sal. Nos próximos anos, tem uma previsão Santa Catarina receber 500 milhões só da partilha do pré-sal para o financiamento da educação, para garantir, de fato, uma escola melhor, de melhor qualidade, não é? Que coloca, de fato, o jovem se sentir atraído pela escola pública em Santa Catarina, que se um estado desenvolvido igual o nosso tem que investir na educação e tem que pegar esses 2 milhões, dos 6 milhões e poucos catarinenses, tem abaixo de 8 anos de escolarização, e se você pegar, inclusive, tem desses 1,5 milhão que tem abaixo de 4 anos de escolarização, motivar a volta deles para o ensino educacional público em Santa Catarina. 1 minuto. Quando eu fui candidato a prefeito em Florianópolis, eu instituí e bati na tecla de nós fazermos escolas em período integral com a melhor merenda escolar orgânica do Brasil. Não sei se fizeram, mas eu plantei essa ideia. Quando eu fui candidato em 2006 a governador, bati na mesma tecla que nós deveríamos ter escola em período integral para tirar os menores da rua. Todo adolescente menor de 18 anos não tem que estar na rua, tem que estar estudando. Se não está estudando, tem que estar fazendo estágio. Não pode estar na rua. E se estão na rua com malandragem, a culpa são dos políticos. E nós temos que ouvir isso
do que nós que tomamos a decisão. No meu governo, nós vamos ter escola período integral, em várias escolas, tantas quantas forem possíveis, para que todos os menores de 18 anos estejam estudando de manhã, estagiando à tarde. Se estudar à tarde, vai estagiar de manhã e não vai estar na rua. Além da escola ser ultrapassada, não é? A escola ainda está no século passado, não é? Se pegar o PID aqui em Santa Catarina, terceirizar a merenda escolar. Eu acho que deve virar um negócio de financiamento de campanha, porque são empresas muitas vezes de fora, que vêm de São Paulo, vêm não sei de onde, ganhar e fazer a merenda escolar de Santa Catarina. Nós vamos implementar a merenda escolar 100% da agricultura familiar, comprada da agricultura familiar. Nós temos cooperativa de agricultores familiares, temos organizações sólidas com condições de fornecer esse produto. Vamos motivar a economia catarinense, fortalecer a qualidade da merenda escolar, não é? E melhorar de forma significativa a nossa escola. Vamos tornar a escola no século atual. Não é? Ela precisa desenvolver no ponto de vista dos investimentos, não só na capacitação, no salário, mas também na modernização tecnológica. E a Janaína levantou antes aqui. A escola está velha, ultrapassada e está interditada pela vigilância sanitária, porque a maioria delas nem reformadas são. Para quem está ligando a TV agora, o rádio agora, este é o primeiro debate do Grupo RBS com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Na segunda rodada de perguntas, com tema livre, candidato perguntando para candidato. Candidato Cláudio Vinhati do PT, o senhor vai fazer a pergunta para quem? Vou fazer para o Afrânio. Afrânio, a saúde catarinense, nos últimos anos, ela de fato criou uma fila muito grande de pessoas na média e na alta complexidade que não são resolvidas, não é? O que o senhor acha dessas OSs que o governo do estado fez aí para administrar os hospitais em várias regiões de Santa Catarina, trazendo gente, inclusive, de fora, muitas vezes? Vinhati, o povo catarinense precisa saber que o governo do PSDB, o governo do PSD, o governo do PMDB em Santa Catarina, privatizou a saúde. Foi trazido para Santa Catarina a Sociedade Paulista de Desenvolvimento da Medicina, tal de SPDM, que é uma empresa que ela quer lucrar com saúde. E nós entendemos que saúde não é mercadoria. Essa empresa tem que ser afastada. Nós temos que interromper os contratos das organizações sociais. Por exemplo, em Araranguá, o Hospital de Araranguá, a população não suporta mais o mau atendimento. O próprio SAMU, todo o sistema de atendimento de emergência, o Hospital de Florianópolis, que foi reformado, zerinho, entregue, a chave foi um presente do governador a esse empresário da área de saúde. Nós não concordamos com isso, queremos uma saúde de qualidade, queremos fortalecer o atendimento, queremos melhorar o salário daquele servidor que se dedica de corpo e alma, o servidor público, na área da saúde. Nosso compromisso, portanto, é uma saúde pública voltada à concepção do SUS, um sistema único de saúde, e queremos fortalecer toda a estrutura de saúde em Santa Catarina, afastando completamente as empresas que querem atuar numa lógica de mercadoria da saúde, que também entendo de que é preciso trabalhar o conceito de saúde preventiva. O Estado tem que avançar nessa área. E nós temos hoje uma ideia de que a estrutura de saúde deve combater a doença. Não só isso. Nós devemos promover a saúde, uma saúde preventiva, de modo a melhorar a saúde do catarinense. Nós achamos que esse modelo de gestão em Santa Catarina da saúde se tornou ineficiente nos últimos anos. O Hospital de Araranguá, o Hospital de Criciúma, também administrado pelo mesmo grupo, não é? Aliás, lá o pessoal quer se livrar desse pessoal há muito tempo. Temos experiências cooperativadas bem-sucedidas de administração, onde a sociedade civil participa, o governo participa, não é? Mas a maioria dos hospitais em Santa Catarina, hoje, inclusive hospitais de pequeno porte, muitas vezes, tem uma única internação, certo? E ele está funcionando. Outros, 2 internações. Nós precisamos organizar uma rede com credenciamento e especialidade que acontece em Chapecó, em São Miguel, em Araranguá, Lains, em Jaraguá do Sul, em Guaramirim, em regiões diferentes, para garantir que o atendimento seja feito lá naquela região. E pegar metade desse dinheiro das secretarias regionais, que é pago para cargo de confiança, para em 2 anos acabar com a fila da média da alta complexidade. Acabar, de fato, com
com a ambulância terapia, além de incentivar o Mais Médico com política pública na saúde básica catarinense? Vinhati, eu entendo que é preciso ter coerência. Eu me preocupo muito, por exemplo, com o processo de privatização que o próprio governo do PT quer fazer com o nosso hospital universitário. Além disso, não adianta dizer que, como governador, eu quero fazer uma auditoria na dívida pública em Santa Catarina e o PT está há 12 anos no governo federal pagando 43% do orçamento da União para a dívida pública e nada faz. É preciso buscar a coerência. Bom, agora nós vamos para a terceira etapa, a terceira rodada agora de perguntas e respostas com tema livre. O candidato Afrânio Bopré, o senhor faz a pergunta ou para a candidata Janaína Deitos ou para o candidato Paulo Bauer. Eu vou fazer para o candidato Paulo Bauer. Candidato, o nosso deputado estadual, Sargento Amaury Soares, que muitas vezes é uma voz solitária da oposição na Assembleia Legislativa, pediu a abertura de uma CPI para apurar toda a gestão dos recursos na Ponte Hercílio Luz. Eu quero saber a sua posição. Eu não tenho nenhuma posição contrária à investigação, à averiguação de qualquer coisa e qualquer ato público. Eu considero que a transparência é uma das grandes virtudes do administrador e da administração pública. Ela deve ser praticada. A Ponte Hercílio Luz é um problema antigo em Santa Catarina e que nos decepciona, porque agora nós estávamos esperando ver a obra avançar e ser concluída em breve, com a contratação de empresas e com uma tecnologia que foi anunciada como a solução para o problema da ponte. Efetivamente, nós temos que pensar que a ponte precisa ser restaurada, precisa ser devolvida ao uso, ela é necessária para a mobilidade urbana de Florianópolis, ela é o cartão postal de Santa Catarina e, sem dúvida nenhuma, eu sendo governador do estado, eu tenho absoluta convicção de que buscarei todas as condições necessárias, financeiras, técnicas e legais para concluir esta obra, mas não tenho nenhum compromisso com o erro, com o equívoco, com o mal feito ou com o não explicável. Vamos sim apoiar qualquer providência e qualquer iniciativa que vise a averiguação de fatos que possam ser equivocados ou irregulares. Por isso que precisamos de uma conversa franca com o eleitor. Porque o candidato Paulo Bauer precisa conversar mais com a bancada do PSDB na Assembleia Legislativa. Não tem um único deputado que assinou o pedido de CPI. Estão todos coniventes com a situação. E quero dizer mais. Por isso, eleitor, é tão importante em votar no PSOL, no Afrânio 50 para governador, é votar também para os deputados estaduais. É preciso ampliar, democratizar, deixar aquele plenário mais plural. Hoje ele está pendendo só para um lado. Está todo mundo agasalhado nas benesses do poder. O PSOL é um partido que não se rende, não se vende. E o trabalho do deputado Amaury Soares, nosso candidato ao Senado em Santa Catarina, nos orgulha e dignifica o voto do eleitor catarinense. É preciso mencionar que o oportunismo político também deve ser condenado. Nós temos responsabilidade. Eu falei que queremos transparência, apoiamos a ação que vise a explicação de fatos e a avaliação dos fatos. A obra está em andamento, há notícias na imprensa de que existem problemas, o governo ainda não veio a público dar uma explicação clara a respeito, apenas está informando que notificou a empresa executora das obras de que ela deve tomar providências e dar explicações. Por isso é necessário que nós possamos dar tempo ao tempo para que cada coisa seja feita na sua hora. Evidentemente que, havendo uma providência como a paralisação das obras ou a troca de empresa, nós queremos explicações. Se elas não forem suficientes, a CPI terá o nosso apoio. Mas apenas fazer discurso político não é o adequado para esse caso e para esse momento. Bom, nós vamos agora à penúltima rodada de perguntas e respostas com tema livre. E para que todos falem em tempos iguais, o candidato Paulo Bauer faz a pergunta à candidata Janaína Deitos. Candidata Janaína, a educação é o fundamento de toda a cidadania, é a garantia de prosperidade, de avanços
para a sociedade, sem dúvida nenhuma. Além de termos ela como componente maior da realização pessoal das pessoas. Eu queria conhecer a sua ideia a respeito da educação como atividade pública, caso fosse eleita governadora do Estado. Obrigada pela pergunta, candidato. No nosso governo, a educação vai ser prioridade. Nós chegamos num ponto na política e na vida pública que chegamos ao absurdo, quer dizer, do governo entrar com uma ação judicial para não pagar o piso dos professores do estado de Santa Catarina. Isso é uma vergonha, porque o governo estadual deveria zelar, deve impulsionar e deve garantir os melhores salários para os professores. Isso é uma prioridade. Nós precisamos resgatar a autoridade do professor em sala de aula. Nós precisamos dar condições físicas para que o professor possa fazer o seu papel, que é educar e passar conhecimento para nossas crianças e para a nossa juventude. Nós precisamos fazer com que a escola seja um atrativo, com que a escola seja um lugar onde um templo do saber e não um prédio caindo aos pedaços. No nosso governo, todas as escolas vão ter uma biblioteca, porque isso é o mínimo. Nós queremos que todas as escolas tenham um laboratório de informática, mas não é daqueles em que a cada 4 crianças se tem um computador atrasado e que metade do teclado já não funciona. É de verdade, é sério e tem dinheiro para isso. Porque se nós não cuidarmos da educação, não estamos cuidando do futuro do nosso estado e do nosso país. Nós precisamos, além disso, dar condições para que o professor possa ter aulas mais criativas e atraia a juventude para dentro da escola. Nós temos que parar de medir a educação em número de evasão, em número de cadeiras que compramos, em número de novas salas de aula que construímos. Nós temos que saber se as crianças que saem das séries iniciais sabem ler e escrever. Porque até pouco tempo aqui no nosso estado foi cometido um crime contra essas crianças, aprovação automática. As minhas filhas estudaram no Instituto Estadual de Educação e não tem prova. As crianças são aprovadas mesmo sem saber ler e escrever. Nós vamos acabar com isso no estado de Santa Catarina. Bom, eu fui secretário da Educação do Estado e no período realizamos 1.200 obras, implantamos 1.000 laboratórios de informática, 400 salas de robótica, dávamos uniformes para todos os alunos do ensino fundamental. Isso vai ser retomado quando governarmos o Estado. Quanto ao salário do professor, nós temos um grande problema em Santa Catarina e em muitos estados do Brasil. 40% da folha de pagamentos do valor é destinado aos professores aposentados. E eles são em número quase equivalente aos professores em atividade. Nós temos que destinar todos os recursos, os 25% da educação, para quem está na atividade. E isso precisa ser feito. No momento em que fizermos isso, automaticamente nós poderemos melhorar e muito, quase que dobrar, o salário dos professores em atividade. Não se pode pagar aposentadoria com o dinheiro que constitucionalmente deve ser destinado à atividade educacional. Bom, candidato, há alguma coisa que não fecha no seu discurso, porque o senhor foi secretário estadual de Educação no governo Luiz Henrique, no governo anterior ao do Colombo, e a infraestrutura das escolas, as escolas não caem do dia para a noite, né? Então, desde o seu tempo não há manutenção, porque o estado que as escolas se encontraram, que todos assistiram na televisão, quer dizer, é de muitos e muitos anos sem manutenção, sem novas construções. É preciso ter compromisso de verdade com a educação e não com números, porque no mundo da propaganda é tudo maravilhoso, mas a realidade, você sabe que as escolas precisam de muito mais e é isso que nós vamos fazer em Santa Catarina. Hoje, o governo paga o piso, mas professores com 20 anos de carreira, em final de carreira, com doutorado, estão ganhando igual a um professor ACT que entrou agora. É a desvalorização do conhecimento. Nós vamos acabar com isso e vamos colocar o piso na carreira do professor. Bom, candidata Janaína Deitos, vamos para a última rodada de perguntas com tema livre. E a senhora faz a pergunta em 30 segundos, por gentileza, ao candidato Eupídio Neves. Candidato, o estado de Santa Catarina enfrenta enormes problemas de infraestrutura, né? Eu queria saber o que o senhor pretende fazer para enfrentar esses problemas. Quando a senhora fala em infraestrutura, seria na área
tanto na área de transporte rodoviário, tanto na área de saneamento. Isso. Nós temos que investir na infraestrutura, tanto na área de saneamento, que hoje só cobre, se eu não me engano, 18% das casas, né, Vinhate, em Santa Catarina, que tem esgoto tratado, o restante é esgoto a céu aberto. Nós temos que investir em saneamento básico, nós temos que investir em estradas, duplicar a 282, que já se fala isso hoje, não se falava, agora já se fala em duplicar a 282. Parece que acabaram de ver duplicar a 101 e agora já estão pensando em duplicar a 282. Se a nossa economia permitir e assim for necessário, faremos. Nós temos que investir em comunicação, temos que investir em portos, temos que investir na ferrovia litorânea, que vai unir os 3 portos de São Francisco, de Imbituba e de Itajaí. Nós temos que investir na ferrovia do frango, que sai lá de Chapecó, né, Vinhate? E vem até São Francisco, até o porto, para levar o frango para exportar para os árabes. Nós temos que investir em outros meios de transporte também, para que nós possamos ter, para que a nossa economia possa se desenvolver em cima de uma estrutura, de uma infraestrutura bem montada. Nós não podemos, a cada eleição, ter as mesmas perguntas. Desde 2002, 2006, 2010, as mesmas perguntas e elas não têm solução. Por exemplo, a 470 é uma das rodovias que mais mata gente, Vinhate. É uma rodovia federal. Eu nem quero passar lá. Eu digo para o Edson Mello, que é o presidente estadual do nosso partido e primeiro suplente do Senado, eu falo, ó, nós vamos ao Blumenau, mas não vamos para a 470. Ele falou, então a gente vai voltar para lá. Tá bom, eu sento no banco de trás e você vai dirigindo, então. Porque eu tenho medo de determinadas rodovias, porque não foi investido em duplicação. Candidato, realmente a infraestrutura do nosso estado é muito precária. Se fala muito em cortes, em economia, mas não se fala em desenvolvimento. Nós precisamos desenvolver a indústria catarinense. Nós precisamos produzir os bens necessários para dar condições materiais para a nossa população. E nós, no nosso governo, nós temos 3 prioridades na área de infraestrutura. A primeira é que a Celesc precisa aumentar a capacidade de distribuição de energia. E nós precisamos voltar a gerar, a Celesc precisa entrar no mercado de geração para nós poder dar condições da indústria produzir mais. Nós precisamos dar condições logísticas para que a nossa produção escoe de forma mais rápida e eficiente. E eu falei aqui da ferrovia leste-oeste, que nós precisamos fazer, é uma obra cara, mas exige, da ferrovia litorânea. Nós precisamos investir pesado para aumentar a arrecadação do Estado e para fazer com que assim a gente tenha condições de dar conta das demandas dos catarinenses. Mais um minuto, candidato. Ainda em infraestrutura, a Casan tem que ter um papel melhor, mais responsável de produzir e levar águas catarinenses sem que haja crítica. A Celesc tem que levar energia elétrica, levar luz a todos os lares catarinenses. Nós temos que ter estradas que possam ligar todos os municípios com qualidade. Você, Vinhate, que também nasceu no interior, você sabe que até um tempo atrás tinha municípios que não eram ligados por asfalto. Isso é um deboche. Hoje, foi uma condição para nós, com outro governador, impor a ele que ele tinha que ligar todos os municípios com asfalto. Foi imposição nossa, porque nós não admitimos que um cidadão de uma cidade pequena, que tem o mesmo direito que mora na beira-mar, mas que ele não tenha asfalto para ele andar em cima, para ecoar a economia e para ele poder ir para a escola. Bom, nós estamos finalizando aqui este bloco que tivemos a pergunta livre de candidato para candidato. E daqui a pouco queremos saber o seguinte: qual o legado que o próximo governador vai deixar aos catarinenses? E mais, nós queremos aqui que os candidatos assumam um compromisso com os candidatos, com os catarinenses. Os candidatos assumam um compromisso com os catarinenses. Vamos para o intervalo. Até já.
para o último bloco do primeiro debate do Grupo RBS entre os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Estão participando deste debate os candidatos ligados a partidos que tenham representatividade na Câmara dos Deputados. Dos 8 candidatos ao governo do estado, apenas 2 não têm representatividade na Câmara. São eles, Gilmar Salgado, do PSTU, e Marlene Socas, do PCB. Os 2 serão ouvidos hoje à tarde, no Notícia na Tarde, na CBN Diário e TV Com nesta sexta-feira. Dos 6 candidatos com representação na Câmara, apenas o governador Raimundo Colombo não está presente. Em nota, a assessoria do candidato Colombo explicou que o governador está em compromisso de governo nesta manhã. Este debate, que é transmitido em rede pela TV Com Santa Catarina, pela rádio CBN Diário, online no diario.com e também pelas rádios CBN Vale do Itajaí FM, Rádio Aliança de Concórdia, Rádio Chapecó, Rádio Som Maior FM de Criciúma e Rádio Antena 1 Sul de Tubarão. E também contamos com a presença do intérprete de Libras, Warley dos Santos. Neste último bloco, os candidatos vão ter 2 minutos para que cada um diga qual é o compromisso que assume com os catarinenses caso seja eleito. A ordem dos candidatos foi definida em sorteio na presença dos assessores políticos antes deste programa começar. E o primeiro agora a falar é o candidato Cláudio Vinhati, do PT. O senhor tem 2 minutos para responder qual é o compromisso que o senhor assume com os catarinenses. Renato, primeiro quero agradecer a oportunidade, não é, de todo mundo que está ouvindo em casa, assistindo nesse momento, e pelo grupo promover esse debate, poder fazer esse debate, o primeiro debate dos candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Quero agradecer também ao Tiago Morastoni, que está aqui, o nosso candidato a vice, jovem vice, não é? Tiago Morastoni, ao Milton Mendes, que está acompanhando, nosso candidato ao Senado também, não é? Que está presente aqui, a nossa militância partidária. E quero dizer a todos os catarinenses, agradecer a presidente Dilma, que aqui em Santa Catarina liberou mais de 11 milhões, que infelizmente menos de 10% disso está contratado, porque tem um governo muito demorado, muito devagar em Santa Catarina. Santa Catarina merece ter o melhor gestor público do Brasil de todos os governadores, porque nós temos qualidade para isso nesse estado, não é? Temos povo e capacidade administrativa para isso. Nós podemos ter a melhor saúde desse Brasil, nós podemos ter a melhor educação desse Brasil, podemos ter a melhor infraestrutura nesse estado. Por isso eu sonho com planejamento, com a retomada do planejamento, em planejar o estado para 20 anos, e que durante os 4 anos nós possamos, de fato, acabar com a fila da saúde. Em 2 anos tem que acabar com a fila da média e da alta complexidade na saúde pública catarinense. Nós sonhamos, de fato, com um professor motivado, capacitado, com piso na carreira, com uma escola moderna que garante o jovem na sala de aula, não é? Que garante, de fato, um estado desenvolvido, que traga desenvolvimento humano e renda para todos. Nós sonhamos que, nesse estado, nenhum governador que governe se aposente mais com o salário de governador, que é uma aberração. O cara fica 1 ano, muitas vezes, no governo do estado e se aposenta com o salário de governador. Nós precisamos passar por uma reestruturação administrativa e econômica em Santa Catarina. Os mesmos grupos econômicos, Renato Igor, sempre governaram Santa Catarina por toda a vida. Por isso eu peço seu voto por 13, para a presidente Dilma, e peço o voto para governar Santa Catarina para o próximo período. Obrigado, candidato. Agora é a vez, segundo o sorteio, realizado antes do programa, do candidato Afrânio Bopré, do PSOL. Candidato, qual é o compromisso que o senhor assume com os catarinenses? Qual é o legado que o senhor deseja deixar para o estado, caso o senhor seja eleito governador? Obrigado. Eu quero também agradecer a oportunidade do debate, a atenção de todos os que nos assistiram e nos escutaram pela rede de rádios. Dizer que o nosso compromisso da chapa do PSOL, que eu tenho o prazer de dividir a responsabilidade de representar com o nosso candidato a vice-governador, companheiro Praça, diretor da Prasc, Armindo Maria, de Blumenau, é um compromisso de não só discutir um programa, não só representar para Santa Catarina, executar na condição de governo um programa desenvolvimentista do ponto de vista econômico, mas colocar o tema social e ambiental como uma pauta que Santa Catarina precisa avançar. Também dizer que nós do PSOL somos uma proposta diferente do que está aí se apresentando para a eleição. Nós queremos um governo democrático, um governo popular, somos uma alternativa à esquerda,
uma opção política administrativa para Santa Catarina. Quero aproveitar e pedir o voto para governador Afrânio 50, Luciana Genro, nossa candidata a presidente da República do PSOL, 50, a Maurício Soares, o nosso candidato a Senado, número 500, e para a nossa chapa de deputado federal e deputados estaduais. Nós precisamos ampliar a voz da autêntica oposição na Assembleia Legislativa. O eleitor não pode se enganar novamente. O recado das ruas, em junho do ano passado, já demonstrou que o povo não aceita mais o que está aí. Nós precisamos encontrar o caminho seguro. O PSOL se apresenta como essa alternativa. Queremos defender, inclusive, com a juventude, a luta pela tarifa zero, uma nova visão de mobilidade urbana para Santa Catarina que poderá ser pioneira e protagonista no Brasil. Obrigado, candidato Afrânio. Agora, segundo o sorteio realizado antes do programa, candidato Eupídio Neves, do PRP, qual é o compromisso que o senhor assume com os catarinenses? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao presidente nacional do meu partido, o PRP, o Vasco Rezende, ao secretário nacional, Lele Arantes, a executiva estadual do PRP em Santa Catarina, a pessoa do administrador Edson Melo, que é o presidente estadual e também primeiro suplente senador. Quero agradecer ao Nilton Silva, que é natural de Ituporanga, que é um coronel aposentado da PM, da Rota de São Paulo, e que entende muito de segurança pública, entende muito de calamidades e muito de defesa civil. Eu estou muito bem protegido com um vice desse tamanho. Quero agradecer à professora Junara Ferraz, que tem raízes familiares em São Francisco do Sul, aos candidatos a deputado estadual, deputado federal, aos presidentes municipais do PRP, porque todos nós estaremos juntos nessa campanha. E dizer que o nosso candidato a presidente da República é o Eduardo Campos e a vice dele é a Marina Silva, que é a nossa candidata. A Marina teve 20 milhões de votos na eleição passada e vai repetir como vice agora do Eduardo Campos. Eu, como governador, vou ter algumas linhas como educação, saúde, agricultura, segurança pública, turismo, desenvolvimento tecnológico. Mas vamos atacar mesmo na educação. É com escola integral que nós vamos fazer. Nós vamos nos comprometer a fazer quantas escolas integrais forem possíveis, forem necessárias. E me comprometo a fazer hospitais padrão FIFA igual aos que tem lá em Houston, nos Estados Unidos. Temos dinheiro, tem dinheiro estadual, tem dinheiro federal e tem dinheiro internacionais das fundações do Bill Gates, do Bill Clinton, do Rockefeller. Todos esses caras querem investir no Brasil, mas falta ir alguém lá e pedir esse dinheiro para fazer esses hospitais, essas infraestruturas. Obrigado, candidato Eupídio Neves. Agora, segundo sorteio, quem fala é o candidato Paulo Bauer, do PSDB. Candidato, qual o legado que o senhor deseja deixar aos catarinenses se eleito governador? Ao me despedir dos telespectadores e dos ouvintes, eu quero primeiro cumprimentar a RBS pela realização do debate, bem como cumprimentar a todos os candidatos que aqui participam, porque o debate se fez com civilidade, com responsabilidade e com muito respeito. Eu acho que este é o nosso dever como candidatos para com o eleitor catarinense. Nós queremos o melhor para Santa Catarina e eu tenho propostas que, ao longo da campanha, vou apresentar em todo o estado, no programa eleitoral, para todas as pessoas. O meu companheiro de chapa, Juarez Ponticelli, do PP, é um grande companheiro, é um deputado estadual atuante, que participa comigo de todas as ações de campanha, assim como o deputado federal Paulinho Bornaus, nosso candidato a senador. Nós vamos, sem dúvida nenhuma, fazer uma grande campanha em Santa Catarina e eu, pessoalmente, apoio Aécio Neves porque eu quero mudanças para o Brasil e quero que essas mudanças também se implementem em Santa Catarina com um governo que nós faremos com austeridade, com responsabilidade, com honestidade e transparência. O meu nome já está em todo o estado, em placas de obras que eu pude inaugurar como secretário de Estado, como vice-governador e como governador em exercício. Agora eu não quero mais placa de obra, não. Eu penso que a sociedade quer uma postura diferente de nós todos. A sociedade se manifesta desejosa disso. E por isso nós vamos fazer obras, nós vamos fazer mais pela educação, vamos fazer melhor pela saúde, vamos fazer muito na segurança pública, vamos
cuidar da infraestrutura e do futuro da nossa juventude. E vou deixar meu nome na história, como um governador que não pensou em ter nomes na placa, e sim pensou no cidadão, pensou na família, pensou na criança, pensou, enfim, nos catarinenses. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, candidato. E agora, segundo sorteio, quem fala é a candidata Janaína Deitos, do PPL. Candidata, qual é o compromisso que a senhora assume com os catarinenses? Qual é o legado que a senhora espera deixar para o Estado, para os catarinenses, se a senhora for eleita governadora? Eu agradeço, Renato, aos jornalistas da RBS pela mediação e pelas perguntas. Agradeço aos candidatos porque nós tivemos um debate de alto nível e é isso que nós precisamos passar para o povo catarinense. Agradeço a todos que nos assistiram e que nos ouviram. A campanha está só começando. Nos próximos meses, a cada dia vai ficar mais claro a diferença da nossa candidatura com o continuismo de décadas. A população quer mudança e deu esse recado claro e alto em junho em todas as ruas do Brasil. A vida das pessoas passou, não mais melhora, passou a piorar, porque a situação no Brasil vai de mal a pior. O PIB brasileiro, o PIBinho, não acompanha nem mais o crescimento da população. A nossa indústria vem diminuindo a produção e o emprego mês a mês. E no governo federal voltou à pauta a entrega do patrimônio público, ferrovias, portos, aeroportos, até parte do óleo negro, do petróleo do pré-sal foi entregue. Nós precisamos dar um basta nisso. As propagandas governamentais, sejam elas do Estado ou do governo federal, são maravilhosas, mas a verdade é que nós precisamos melhorar muito em todas as áreas. Nós precisamos transformar a educação em templos do saber, para que a nossa juventude tenha a perspectiva do futuro, caminhe para ele com confiança e saiba que a sua vida vai melhorar e que a vida de todo mundo vai melhorar. Nós podemos, com compromisso, com coragem, com participação popular, com fé no povo, fazer com que o governo atenda a todas as necessidades da população. Eu acredito nisso. Marina Silva e Eduardo Campos acreditam nisso. E para isso, eu peço o seu voto e seu apoio nessa caminhada. Janaína, 54, Eduardo e Marina, 40. Obrigado, candidata. E assim, chegamos ao final do primeiro debate do Grupo RBS nas eleições 2014. Agradecemos a presença de todos os senhores, muito obrigado. E agradeço muito pelo fato dos senhores terem contribuído para que os catarinenses pudessem conhecer melhor os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Lembramos que este debate será reprisado hoje às 10 horas da noite na TV Com de Santa Catarina. Um bom dia a todos e muito obrigado pela companhia.